Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Eu sou Rafaela Ferreira e eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica, terapeuta comportamental e também arquiteta e urbanista, apesar de não praticar mais essa profissão. Mas vamos lá, por que eu estou aqui? Porque eu ensino você, professora, a se sentir mais valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remuneradas e sendo fortes emocionalmente em 25 dias. E nós estamos nessa série, você que já me acompanha, hoje é dia 14 e daqui a pouquinho já estamos aí chegando no Natal e depois Ano Novo. E depois do Ano Novo, o que nós temos? Voltamos à nossa rotina do dia a dia, nossa rotina de sala de aula, porque muitas aí já começam no meio de janeiro a retomada para as escolas e logo no final de janeiro começamos as nossas atividades com os nossos alunos. Então, se a gente parar para pensar, ó, uou, voa! Não é verdade? Voa. E o tema de hoje é esse aqui, ó, professora motivada para motivar. Então, já começo de chapéu, porque hoje eu quero te motivar, professora. Isso mesmo, eu quero te motivar e mostrar para você qual é a diferença de estímulo para motivação. Por quê? Porque muitas vezes nós, como professoras, nós vivemos estimuladas a fazer as coisas, mas a nossa motivação, muitas vezes, ela está escorregando por água abaixo e nós nem percebemos isso. E isso tem todo reflexo dentro da nossa sala de aula. Como você já está acompanhando nessa série que nós estamos fazendo, essa série de autoavaliação, aonde nós estamos colocando mesmo as características, as habilidades que a ONG Por Vir, ela colocou as habilidades que as professoras do século XXI, os professores do século XXI precisam ter. Mas por que nós precisamos ter essas habilidades? O que mudou? Mudou, a tecnologia mudou. Se a gente olhar, olha para você que hoje está dentro da escola, trabalhando dentro da sala de aula. Lembra quando você estudava? Como era diferente? As coisas que eram diferentes? Até mesmo a valorização da professora, o respeito que os pais tinham pelas professoras. Vocês lembram disso? Se a professora falasse alguma coisa e se a professora reclamasse de você, nossa, papai e mamãe iam fazer, né? Iam conversar seriamente com você, porque a palavra da professora tinha um respeito muito grande. Os alunos, nós alunas, valorizávamos as professoras. Era aquele negócio de chegar em sala de aula, a professora chegava, põe a mãozinha para trás, levanta e fala: bom dia, professora. Hoje, você entra dentro de sala de aula e muitas vezes sua sala de aula está de perna para o ar. E você entra, você começa a falar, e os seus alunos ainda estão falando junto com você. Você tem que se fazer percebida dentro de sala de aula. Então, como que nos motivar diante de tudo isso é também algo que está dentro das habilidades de ser professora do século XXI. E como é que nós vamos fazer isso? Então, me acompanha, porque nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, porque eu quero mostrar a diferença para você, professora, entre essas duas palavras, né? Que é o estímulo e a motivação. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre elas, porque elas se parecem. E até mesmo na condição, não só de significado de palavra, mas também na condição de ação. Mas uma tem alguma coisa muito interessante que é só dela e essa aqui tem uma coisa muito interessante também que é só dela, tá? E aí eu vou trabalhar inclusive na brincadeira das palavras mesmo, para que a gente possa ir entendendo isso. Só para você ter uma ideia também daquilo que está acontecendo, daquilo que está acontecendo hoje no mundo, né? E aquilo que acontece hoje com os nossos alunos. Tivemos a Copa, né? Estamos aí no finalzinho da Copa, mas logo no começo, não sei se vocês recordam, o canal do Casimiro Miguel, quando teve o jogo do Brasil e o Casimiro fez o gol do Brasil, inclusive, ele bateu o recorde de maior audiência no YouTube. O YouTube fez um contrato com ele, um contrato onde
A audiência dele foi assim para as alturas. Se eu não me engano, foi 4,8 milhões de jovens, de pessoas assistindo o jogo do Brasil ali no canal dele. A maior audiência de todos os tempos que o YouTube teve. E isso é fantástico. Por que é fantástico? Porque nós estamos num mundo diferente mesmo. Olha o que aconteceu. Os nossos adolescentes, os nossos jovens, e até talvez nós, né, no caso, eu e você, não sei se nós fizemos, não sei se você fez isso ou não, eu não fiz, eu assisti pela TV mesmo, mas os nossos adolescentes, eles estão assistindo jogos ali, ó, ou no computador, ou então pelo celular, e sabe o que eles estão fazendo? Interagindo entre eles. Eles assistem os jogos sozinhos no seu quarto ou então no seu computador, o computador e ele, o celular e ele, esses são os nossos alunos, tá? E aí o que eles ficam? Conversando com outras pessoas pelo chat. Por isso que a audiência no YouTube foi para as alturas. Eu, como sou mais velha e talvez você também, umas pessoas um pouquinho mais, vamos colocar entre aspas, né, convencionais, assisti o jogo pela televisão. Por quê? Porque era assim que eu assistia quando eu era criança, era assim que eu assistia quando eu era adolescente e agora continuo assistindo assim. Assistir um jogo numa telinha assim, não, quero assistir numa tela maior. Mas os nossos adolescentes estão ali. E quantos, que eu já perguntei, quantos não fizeram as duas coisas? Assistir um jogo ali pela televisão, e aqui, ó, ao mesmo tempo no canal do YouTube, no canal do Casimiro. Isso é fantástico, mas ao mesmo tempo assustador também. Por quê? Porque são esses os nossos adolescentes, os nossos jovens, os pré-adolescentes e as nossas crianças digitais. Esses são os nossos novos alunos. Quantas e quantas vezes, professora, você sai para almoçar ou para jantar e você olha na mesa do lado que tem criança e aí você vê o papai e a mamãe e a criança ali com o celularzinho, né? Tá ali com o celular vendo alguma coisa. Então não é não estamos julgando aqui não e não estamos dizendo que isso é certo ou errado, não. Isso é uma realidade vivida. É só um fato, é só uma realidade vivida. É fato isso. E fato cabe a ser fato. As interpretações são minhas, as interpretações são suas, de acordo com a sua vivência e de acordo com o seu olhar. Mas voltando aqui para essa interpretação, né, e essa ideia da motivação, a pergunta é: você está preparada, professora, para a nova geração que vem aí? Você está preparada para aquilo que vai acontecer ou que já está acontecendo? Você está preparada para ser uma professora mentora? Você está preparada para ser uma professora que vai não despejar tudo o conteúdo, porque o conteúdo agora não é mais seu? A enormidade de conteúdo não é mais sua? O conteúdo agora pertence a um site ou a uma rede de busca chamada Google? Onde você coloca lá e aparece tudo e de todas as formas? E você está preparada também para o teu aluno muitas vezes chegar para você e falar assim: nossa, professora, eu vi o que você explicou ontem com num vídeo lá no YouTube, super legal, nossa, muito legal, deu exemplo assim, 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 assado. Como é que vai ficar aí né, a tua sensação, os teus sentimentos em relação a isso? Você está preparada para isso? Então é isso que nós estamos conversando. Por quê? Porque eu sou professora de sala de aula, assim como você. Eu dou aula de História da Arte. E é muito legal dar aula de História da Arte. Por que é muito legal dar aula de História da Arte? Porque os meus alunos chegam com muitas novidades. E daí eu falo: sério? É tudo isso? Nossa, eu só sabia disso. Olha o que você me mostrou agora, tudo isso. Nossa, professora, e é isso, e vê e tal, e tal. Ah, que bacana, então eu vou procurar também. E aí a gente vai interagindo. Mas isso precisa de um preparo. E não é um preparo só intelectual, um preparo só de pensamento, um preparo só de ser legal. Nada disso. Precisa de um preparo emocional. Precisa de um preparo emocional também. Por isso que a gente vai falar de estímulo e motivação. Porque estimular
é incentivar. Se você quiser anotar isso no seu caderno, se você gosta de fazer as anotações de tudo aquilo que você já vem aprendendo em todas essas séries aqui, então estimular é quando você incentiva alguém a fazer alguma coisa. É animar, é encorajar. É isso que é estimular. É o estímulo, é quando eu vou incentivando mesmo o meu aluno a fazer algo, encorajando ele, animando ele. É isso o estímulo. E você estimula o seu aluno. Eu estimulo muito os meus alunos. Isso mesmo, vai lá, vai procurar isso, procura lá. Nossa, eu deixo algumas coisas no ar para que eles procurem. E sabe o que eu recebo na aula seguinte? Eu estimulo 40. 2 voltam com as respostas que eu estimulei, que eu incentivei na aula. Às vezes eu falo algumas coisas interessantes sobre alguns segredos, alguns mistérios e tal, principalmente do Egito Antigo. Aí na aula seguinte eu chego lá, e aí pessoal, vocês viram e tal e tal? 2, 3, 5 alunos no máximo chegam, eu vi professora, de 40. Então olha o que acontece quando a gente incentiva. Eu animo, eu encorajo, eu incentivo o meu aluno, eu estimulo ele de verdade, mas o estímulo tem curto prazo de duração. Ele não dura muitas vezes uma semana, porque eu dou aula, né? Então eu entro numa sala na segunda-feira, eu vou entrar de novo nessa mesma sala na outra segunda-feira. Eu estimulei, animei, encorajei os meus alunos, o estímulo tem curta duração de tempo, não dura uma semana. E normalmente aqueles que vão atrás, eles vão atrás no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Porque se deixar passar 3 dias, 4 dias, já esqueceram até o que era. Já o tempo já passou. E cada vez mais, nós vemos que nós e os nossos alunos precisamos de mais e mais e mais estímulo. Por isso, professora, que você está cansada. Sim. Porque você precisa estimular todo o tempo. E cada vez mais o seu aluno precisa de mais e mais e mais e mais e mais estímulo. E os estímulos, eles estão durando um prazo curtíssimo de tempo. Você está cansada de chamar a atenção para que a sua sala fique quieta, para que a sua sala mantenha o silêncio. 5 minutos depois, estão lá todo mundo conversando de novo. Isso você observa porque até mesmo as nossas redes sociais. Observa só. O que está mais no auge agora? Vídeos curtos. Vídeo igual esse aqui, conteúdo onde você pode aprender e tal, tem um público diferenciado. Público que fica mais de meia hora. Você, professora, que assiste aqui as lives mais de meia hora de conteúdo de aprofundamento. É um público para quem quer conhecimento. Para quem não está só estimulado, não. Porque olha para os vídeos novos aí, TikTok, Instagram e tudo mais, vídeos curtinhos. Por que vídeos curtinhos? Porque são rasos. As pessoas não têm mais, os nossos adolescentes parece que não têm mais essa intenção de ficar muito tempo preso em uma coisa só. E aí, professora, você está preparada para isso? Parece que os nossos jovens não têm mais paciência. Parece que os nossos adolescentes perderam a paciência de ficar olhando para dentro de uma sala de aula durante 50 minutos. E quanto mais o tempo vai passando, a gente ainda continua engessando esse modelo. E aí a gente olha assim para a cara de um outro aluno, tá lá voando, prestando atenção na borboleta, tá outro lá olhando para a lâmpada que está piscando, tá outro lá olhando para baixo, tá outro lá procurando um mosquito voando, e assim a gente vai. Por quê? Porque o estímulo que eu fico lá na frente falando de conteúdo, isso e aquilo, e o que causa para você? Cansaço. Cansaço emocional. Então, o estímulo, ele é diferente da motivação. E é aqui que a gente vai entrar agora. O estímulo é diferente da motivação. Por quê?
A motivação, se você quiser anotar, anota também, tá? A motivação, ela é permanente. Ou, pelo menos, ela tem uma maior duração de tempo. Tá? O estímulo tem um curto espaço de tempo, enquanto a motivação ela é permanente ou ela vai ter um espaço maior de tempo, é mais prolongado, é mais duradouro o tempo da motivação. E a motivação, ela tem um jogo de palavras que você vai colocar, você vai aprender agora, se você já não sacou isso, mas você vai aprender agora, professor, que a motivação ela sim nos leva a quê? Ela nos leva à ação. O estímulo não. O estímulo é uma carga de adrenalina, incentivo e tal, e isso e aquilo, mas ele passa rápido, curto tempo de prazo, e ele é rapidinho. A motivação, ela nos leva à ação. A motivação, ela nos leva à ação, por quê? Porque ela vai ser uma força, que a gente pode dizer assim, que ela aciona e direciona o nosso comportamento. Então, a motivação, ela vai direcionar o nosso comportamento. Além de direcionar o nosso comportamento, a ação também vai acionar o nosso comportamento. Por isso que ela é a ação. Ela vai nos levar a uma ação. Então, ela direciona para onde eu tenho que ir. E isso também faz eu entender aquela frase que diz assim: eu sei o porquê eu estou fazendo isso e eu sei o porquê que eu faço isso. Eu sei o porquê que eu faço isso e faço do jeito que faço. Por exemplo, é uma motivação estar aqui conversando com você, professora. Isso me leva à ação, me leva a um direcionamento. Qual é o direcionamento? O direcionamento é ensinar você, professora, a se sentir valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remuneradas e sendo fortes emocionalmente em 25 dias. Essa é a minha motivação, ela me leva a uma ação. E qual é a ação? A ação é de estar aqui todas as segundas-feiras e quartas-feiras, independente do dia, segunda e quarta, independente se faz sol, se não faz, tá aqui para conversar com você, para colocar para você mais um conteúdo. E esse conteúdo que nós estamos nessa série falando, você é uma boa professora, as habilidades que você precisa desenvolver para o século 21, é algo que move, me motiva. Porque eu sei, professora, porque eu estava também dentro de sala de aula. Eu sei o que foi passar 2 anos dando aula online de uma hora para outra. Eu sei o que foi aí, ano passado, dar aula híbrida, com a sua sala aqui e com mais alunos na internet, no computador, porque não podiam estar em sala de aula. Eu sei o que foi isso. Eu sei o que é voltar esse ano agora para dentro de sala de aula. Sei muito bem o que é você ter aluno que não está totalmente disperso, está desconectado. E por mais que você estimule, por mais que você incentive, por mais que você esteja no estímulo para ele, o estímulo não dura. Chega na próxima aula, você pergunta assim, quem que fez? Ninguém fez. Independente da idade, tá? Porque como eu coordeno também, eu tenho contato com outras professoras que dão aula no Fundamental 1, dão aula, né, nas séries iniciais, e a mesma coisa com tarefa de casa. Fala para mim, de 15 alunos, de 20 alunos que você tem, se os 20 entregam a tarefa bonitinha, bem feitinha, corrigida pelo papai e pela mamãe ali, os erros e tudo mais, revista e tal. Não! Alguns esquecem, alguns nos entregam, outros fazem meio que de qualquer jeito, outros falam, não esqueci. Por quê? Porque isso tem a ver mais com o estímulo do que com a motivação. A motivação nos leva a um direcionamento. Agora, a motivação, ela precisa de 3 sentimentos básicos. Quais são os 3 sentimentos básicos? Ela precisa de alegria, ela precisa de... Vou pôr aqui que eu gosto de fazer isso, tá?
ela precisa de alegria, ela precisa de amor e ela precisa de entusiasmo, tá? Ela precisa de entusiasmo. Onde eu vou pôr o entusiasmo? O entusiasmo eu vou pôr aqui solto mesmo. Entusiasmo. Ela precisa de entusiasmo. Então, ela precisa desses dois As aqui, alegria e amor e entusiasmo, para acontecer. São esses sentimentos que fazem com que a motivação aconteça. Em qualquer ser humano, alegria, entusiasmo e amor. E hoje eu trouxe uma analogia aqui. Já está chegando na hora da nossa analogia, eu vou trazer uma analogia aqui, porque na arquitetura nós precisamos disso também. Nós precisamos de motivação. Quando chegava um cliente para mim, e ele chegava lá mostrando toda a vontade dele em ter a sua casa própria e tal, e ele me falava o sonho da vida dele, e quando ele saía, eu tinha que me encher daquele entusiasmo, daquela alegria que eles transmitiam ali ao falar do sonho, para eu poder, então, começar a projetar a sua casa, projetar a casa desses clientes. E quantas horas passadas ali pensando e tal, põe assim, faz assim, aqui, daquele jeito, para poder devolver isso e traduzir em desenho o sonho daquele cliente. Então, quando falo em arquitetura, eu trouxe hoje para nós isso aqui. Uau! Né? As pirâmides do Egito, lá da planície de Gizé. Hoje tem catalogados mais de 123 pirâmides, mas essas são as 3 pirâmides mais famosas que você conhece e que fizeram parte das 7 maravilhas do mundo antigo e ainda fazem parte das maravilhas do nosso mundo do século 21. Elas estão aí. Tem um ditado que diz que o tempo zomba de nós, as pirâmides zombam do tempo, né? Porque elas estão aí já há mais de, tranquilamente, 5.000 anos. E aí, quando nós olhamos para essas 3 pirâmides de Quéops, Miquelin e Quéfren, nós olhamos para elas, Quéops, Quéfren e Miquelinos, aí que nós olhamos para as pirâmides e entendemos a magnitude e o quão grande elas são. E olhando para elas, quando a gente analisa e vê as pirâmides, né? Essas 3 lindas pirâmides, aqui são as mastabas, também são túmulos. Elas são túmulos. As pirâmides são túmulos onde eram enterrados, então, aqui os seus faraós. Mas para isso existia algo extremamente importante. Existia o quê? Uma motivação. Qual era a motivação? Naquela época, os faraós, eles eram considerados os representantes dos deuses para intermediar, então, a relação dos deuses com os homens. E quando esses faraós morriam, eles deveriam ser dignos de serem enterrados com todos os seus utensílios, porque eles acreditavam que a alma ainda estava no corpo, a alma desses faraós, chamada Ka, ainda estava no corpo, e ele precisava, então, de todo o recurso necessário. Cada pedra dessas pirâmides aqui, chegam a pesar entre 1 a 4 toneladas. E não tinha maquinário para fazer isso. Maquinário que eu digo é trator, grua, não tinha nada disso. Não tinha caminhão para poder mover essas pedras de um lado para o outro, para subir com essas pedras, ou então para descer, para fazer o que for. Mas cada pedra dessa é gigante, é alguma coisa assim, é grande, pesando de 1 a 4 toneladas. E aí você olha para essa construção, quando você admira essa construção, isso aqui não é só uma obra linda que o ser humano fez naquela época antes de Cristo, mas atrás disso aqui existia uma motivação enorme. O Egito estava vivendo em épocas de prosperidade, o Egito estava vivendo em épocas fantásticas. Então, quando nós olhamos para essas pirâmides e entendemos a motivação do qual elas foram construídas, que era colocar dentro delas, né, o corpo do faraó, que era considerado
o intermediador dos deuses para com os homens, considerado entre muitos o Deus na terra, e aí eles tinham uma motivação para construí-las. E essas pirâmides são magníficas. Quem já teve a oportunidade, de repente, de ver ou estudar sobre elas, sabe que o que eu trouxe agora aqui é só um tantinho de nada, mas é um tantinho bem pequenininho do que elas podem nos ensinar no dia de hoje. E o mais interessante é que essas pirâmides foram construídas antes de Cristo. Elas foram construídas lá 3.000 anos antes de Cristo. Algumas ainda muito mais antigas que essas, porque essas aqui foram as últimas, praticamente a serem feitas. E elas passaram por tempos, elas viram a mudança até mesmo do calendário cristão. Porque se elas estão antes de Cristo, depois a gente está em 2022 depois de Cristo. Elas viram isso. Elas viram toda essa mudança, se a gente pode considerar assim, né, que as pirâmides vêm alguma coisa, né? Mas vamos entender, tá? Deu para entender que elas estão vendo isso, né? Então, elas viram isso. Aí, agora a gente está aqui, professora, eu e você. Nós estamos vendo uma mudança na educação. Nós estamos vendo os nossos alunos, que são já considerados os nossos alunos da geração alfa, né? Nós estamos vendo os nossos alunos chegando para a escola de uma forma diferente, de uma forma mais tecnológica. E até mesmo mais tecnológica do que nós. A questão é, está preparada, professora, emocionalmente para isso? Porque quando a gente fala de motivação, a gente está mostrando também algumas coisas que afetam os nossos alunos. Como afeta o desempenho deles, quando eles são motivados, isso afeta o desempenho, mas não para ruim, não para pior, não, para melhor. E quando os nossos alunos também estão motivados, além de melhorar o desempenho, o aprendizado também melhora. E como é que eu vou melhorar o desempenho dos meus alunos nessa era digital? Como é que eu vou estimulá-los, apesar do estímulo ser em curto prazo de tempo, mas como é que eu vou motivá-los a ir atrás dos seus próprios conhecimentos através da motivação? Quando eu consigo atingir o meu aluno através da motivação, olha o que acontece com eles, com os estudantes. Eles conseguem ficar mais tempo para aprender aquilo que precisam. Eles conseguem, porque eles não estão só estimulados, eles estão motivados a aprender aquilo. Eles não desistem dos desafios. Tem desafio? Eles vão atrás, eles cumprem também. Eles têm melhor desempenho nas suas aulas e nas avaliações também. Eles têm também uma melhor concentração e interesse pela sua matéria. Quando os alunos estão motivados, isso propicia uma maior concentração. E ele se dispersa sim, mas com menos facilidade. Ele vai conseguir ficar mais tempo concentrado. O aluno motivado, ele consegue absorver os conteúdos não com aquele sentimento de obrigação, não com aquela ideia, mas para que eu vou usar isso, professora? Não. O aluno, quando ele está motivado, ele quer aprender aquilo que você tem a ensinar. O aprender se torna prazeroso. O aluno, quando ele está motivado, ele vai procrastinar menos. Ele não vai deixar tudo para a última hora. Ele pode deixar um pouquinho antes da última hora, porque a gente sabe que as coisas assim também acontecem, não vamos ser ingênuas no nosso dia a dia, né? O aluno mais motivado, ele também resolve mais rápido algumas questões e com qualidade naquilo que ele está apresentando ali. Ele também tem um maior engajamento e isso fica diretamente ligado com a participação dele na sua sala de aula. E ele tem mais disciplina. Por quê? Porque a motivação leva ele a um direcionamento. Ele está sabendo aonde ele quer chegar, diferente do estímulo. O estímulo, ele nem sempre sabe onde ele quer chegar. A motivação, por ter ação, leva a um direcionamento que ele sabe aonde ele tem que chegar, aonde ele precisa chegar e até mesmo aonde ele quer chegar. Então, isso também é muito importante. E aí, eu tenho alguns compartilhamentos aqui de professoras, assim como eu e você, da Cris Pacchinetti, que
Eu perguntei para ela, e aí, como é que está? Quais são os seus sonhos diante da educação? Ela colocou assim, ó, eu realmente amo o que faço e não me vejo fora de sala de aula. As dificuldades ficam pequenininhas quando penso sobre isso. Não seria feliz fazendo outra coisa. O que me move a continuar é o dia a dia, o prazer de ver acontecer. Encontrar uma sala de aula no início do ano, de alunos tão pequenininhos, ela dá aula para primeiro ano, de alunos tão pequenininhos e maturos e acompanhar o crescimento de cada um deles me enche de energia. Ter que adaptar a minha aula às necessidades de cada um. Como eu amo esse desafio. Uma professora que se sente motivada e não estimulada. Aqui eu vejo motivação na professora. Olha essa professora, a Dayana. Quando cheguei à faculdade, eu pude perceber meu maior sonho, mais claramente o poder transformador que a educação tem na vida das pessoas e como os professores podem ter efeito catalisador dessa transformação. Olha que legal isso. Essas são sempre uma inspiração para permanecer na profissão e eu sempre busco fazer e dar o melhor de mim para os meus alunos. Meu maior sonho é ver a educação e o professor valorizados e reconhecidos. Uma professora também motivada e não só estimulada. Então eu pergunto, professora, como que a gente vai motivar o aluno? Como você vai motivar o seu aluno? Como eu vou motivar o meu aluno? Eu só consigo motivar o meu aluno se eu tenho motivação também. Se eu não tenho motivação, eu não consigo motivar o meu aluno. Sabe por quê, professora? Porque eu só consigo entregar para o outro aquilo que transborda dentro de mim. Se eu não estou motivada, eu não consigo motivá-los também. Agora, se a motivação está dentro de mim, aí sim eu consigo motivá-los. Porque muitas vezes, o que acontece? Nós vamos só nos estimulando. Sim, a gente vai estimulando, eu vou estimulando, eu me estimulo aqui a dar uma boa aula, daí eu vou, estimulo meu aluno, aí depois eu tenho que me estimular de novo para que vai dar certo, dar mais uma boa aula, e aí eu estimulo meu aluno, lembrando que o estímulo tem curto espaço de tempo. E aí eu vou precisando cada vez mais de estímulo, e isso vai me causando uma exaustão. Por quê? Porque eu não tenho um direcionamento de verdade dentro de mim. É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo, é aí que nasce a sobrecarga emocional, é aí que eleva o alto nível de estresse, que causa ansiedade em nós também. Por quê? Porque eu vou fechando os olhos para aquilo que me motiva ou que me motivou e eu vou só buscando estímulos. E eu tenho que buscar mais e mais. Então, diferente do estímulo, porque o estímulo ele é de fora para dentro. Eu vejo alguma coisa, então eu fico estimulada. Eu assisto uma boa palestra, eu fico estimulada. Eu vou me estimulando. Eu leio um livro, isso me estimula. O estímulo é uma função que vem de fora para dentro. Agora, a motivação não. A motivação é algo que é de dentro para fora. E quando está dentro, eu consigo fazer o quê? Sustentar. Porque aquilo que está dentro de mim, eu sustento. Aquilo que está com alicerce forte, permanece, vence o tempo. E o alicerce nosso, a nossa força vem do nosso alicerce emocional. Então, quando isso está forte dentro de mim, eu sustento. Agora, se é só externo para dentro, não sustento, porque eu não tenho controle até mesmo do externo, eu não tenho controle das coisas de fora. O estímulo não é duradouro. A motivação, ela tem uma duração muito maior, se é que não é permanente dentro de você também. Então, um psicólogo norte-americano, McClellan, ele diz o seguinte, ele diz que as motivações é aquilo que realmente nos move
E muitas delas nós nem temos percepção, porque ela trabalha com o nosso inconsciente. E quando está trabalhando com o nosso inconsciente, nós estamos falando de crenças e valores. Crenças e valores que foram colocados em nós, que nós entendemos como verdade. Então, nós temos aí 3 tipos de motivação. Se quiser anotar, anota, professora. A motivação de realização. A realização. Então, esse aqui é o desejo quando a gente quer aperfeiçoar cada vez mais as nossas atividades. Então, essa é a motivação movida pela realização. A motivação que ela é pelo poder, sim, pelo poder mesmo, o desejo de obter e exercer influência nos relacionamentos interpessoais. E não leve essa ideia de poder como um poder negativo, não. É como um poder positivo mesmo, motivação por você ser uma influência positiva na vida das pessoas, ser uma influência positiva na vida dos seus alunos. E outra motivação é a motivação por afiliação, que é o desejo de se sentir integrado, o desejo de se sentir pertencente a algum grupo. Então, só aí nós temos 3 motivações. A motivação, recordando aqui, de realização, é quando eu quero aperfeiçoar aquilo que eu faço da melhor forma possível. Então, eu me sinto realizado com isso, eu me motivo por fazer as coisas da melhor forma possível, a melhor maneira de ter uma atitude, de aperfeiçoar as coisas que eu faço, de poder, que é influenciar nos relacionamentos interpessoais, e de afiliação, que é de pertencimento a um grupo. Você pode ter uma dessas motivações mais forte do que a outra, mas com certeza você tem uma pitada dos 3. E todo mundo tem uma pitadinha dos 3. Só que cada um tem uma pitadinha dos 3, né? Só que cada um, muitas vezes, nós vamos deixando isso ser levado pela rotina e vamos esquecendo da importância de olhar para aquilo que nos move de fato. O que te move de fato, professora? O que te moveu de fato a ser uma professora? E o que te leva à ação de continuar? O que te leva à ação de continuar? Pô, eu só sei fazer isso. Que ótimo que você sabe fazer isso. Então, continua aqui comigo, porque a gente está mostrando as habilidades que a professora do século XXI precisa ter. São habilidades importantes para que você possa, sim, se sentir valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais. Com força emocional. Com força emocional. E o que te leva a ter essa motivação? É só os seus alunos? Ou você ama aquilo que você faz? Ou você está satisfeita porque você sabe que aquilo que você faz também repercute na vida de outros e outros e outros? Na vida da tua família e assim, por exemplo? Então, professora, é isso que eu queria deixar para você hoje. Porque essa pergunta, eu não tenho a resposta para você. Eu só tenho a pergunta: o que te motiva? O que te motiva, professora? O que realmente te motivou a ser uma professora? Então, quando você olhar e se sentir fragilizada ou até mesmo sobrecarregada, olha de novo para a sua motivação. Olha de novo para a essência daquilo que fez você ser uma professora. Olha de novo, acende aquela chama de novo e responde a pergunta: o que me motiva hoje? O que me motivou a ser professora? E o que tem me levado à ação? O que motiva o meu amor e a minha alegria e ao meu entusiasmo estar cada vez mais crescente? Porque é somente assim que eu consigo também motivar os meus alunos. A resposta quem tem a essa pergunta não sou eu. A resposta quem tem a essa pergunta é você, professora. Então eu deixo aqui essa pergunta para você e peço para que você se inscreva no canal, dê um likezinho aqui e compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com o maior número de professoras que você conhece. Para quê? Para que a gente possa cada vez mais se motivar a essa profissão tão linda e tão especial que é ser professora.
porque um dia uma professora te marcou. E aí, ó, segue nas nossas redes sociais também, ó, Face, Insta, podcast aqui, a Rafaela Ferreira 25 segundos, porque professora, 25 segundos é tudo o que você precisa.